Meus amigos e meus irmãos, estamos nós reunidos aqui em torno da mesa para uma outra cruzada do novo mandamento no lar, porque estamos sempre reunidos. E muitas vezes não precisa ter mesa. Podemos estar sentados em cadeiras, podemos estar numa praça. Não podemos perder a oportunidade de nos reunir em nome de Jesus, porque ele disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. E conosco nosso prezado irmão Edson Lázaro Teixeira. Nós temos aquela carta da prezada irmã Nair Torres, que nos veio numa reunião na regional da Legião da Boa Vontade do Rio de Janeiro, Brasil, no dia 26 de dezembro de 1997, era uma sexta-feira, através do sensitivo legionário Chico Perioto. E é bom sempre recordarmos as palavras dessa querida irmã, porque os mortos não morrem porquanto jamais morreram. Senão Jesus não teria dito que suas palavras são espírito e vida. E quem cumpre o seu mandamento não morrerá mais, pois já passou da morte para a vida eterna, na própria vida material. Estamos sempre vivendo, porque na verdade somos continuamente espírito. O corpo é apenas a vestimenta que precisamos usar e tratar bem enquanto estivermos aqui. Mas diz a querida irmã Nair Teixeira Torres, que eu tive o prazer de conhecer muito bem, trabalhou comigo na programação Legionária da Boa Vontade durante anos e anos, muitos anos. Daí tinha um problema em uma das pernas, era um pouco menor que a outra, aliás, bem menor que a outra. Às vezes a perna lhe doía por causa dos estúdios com ar condicionado, mas Nair não baixava a bandeira. Ela permanecia lá comigo e com os outros irmãos, companheiros de boa vontade, cumprindo o seu dever. Tinha sangue espanhol, era uma mulher decidida, era, não é? Diz Nair Torres: Paiva, meu querido, mais um ano vencido. Rimou e é verdade. Aliás, a Nair serve de exemplo para todas as mulheres de boa vontade. Bem que ela quer que todas sejam assim e até melhores que ela. E, aliás, eu me recordo de um fato que ela me contou. Certa vez eu vi uma fotografia da Nair, eu vou contar isso antes de ler a sua mensagem, que alguns talvez não conheçam essa história. Nair era uma mocinha muito bonita. E o que é que aconteceu? Eu observei que as pernas da Nair não tinham problema. Disse: Nair, como é que foi isso? Então ela me contou que uma vez, à noite, ela teria uns 10, 11 anos de idade, 12 por aí, ela saiu da cama quente, debaixo dos cobertores, e botou o pé quente no chão gelado. Houve qualquer coisa, ela não sabe bem, e, como diziam os antigos, seus músculos encruaram ali naquela perna. Então vocês tomem cuidado, eu já falei isso aqui. Vocês tomem cuidado ao levantarem de noite para ir ao banheiro, para beber um copo d'água e não sei o que tal colocar sempre um chinelo. Ah, eu vou de meia, às vezes não é suficiente não, a friagem passa. Ou muita gente pega as crianças, tira debaixo dos cobertores da cama e bota a criança com o pé no chão, tudo isso é perigoso. Aconteceu com a Nair Torres.
Mas isso não a abateu, não. Foi uma mulher sempre legionária, valorosa. Paiva, meu querido, mais um ano vencido. A glória de Deus permite anunciar aos queridíssimos amigos e irmãos de boa vontade, na terra e no céu da terra, que Jesus ressurge com a sua grande, majestosa inspiração nos lares daqueles que assim o quiserem, porquanto o proclamam como o cabeça da humanidade, o salvador da humanidade. Novo impulso reanima os aguerridos e persistentes irmãos do mundo espiritual. E vocês na terra clamem como nós aqui: Jesus vem, clamem, Jesus vem, Jesus virá, porque desejamos o seu convívio conosco e nos protegemos com suas palavras de fé no seu evangelho, segundo Lucas, capítulo 24, até o seu final. Ele adentra agora em nossas vidas e nos céus superiores da terra e preside a manifestação do amor universalizado, porque Jesus realmente vive e comanda. Nossas mulheres legionárias da boa vontade, desde as mais humildes, porém decididas, e os nossos homens de boa vontade, homens de Deus, mais valorosos, recebem a aprovação do Divino Mestre a continuarem fiéis, altaneiros, vivendo o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Único mandamento novo, capaz de mudar as mentalidades das nações e inspirar o governo mundial dos espíritos, que está próximo, muitíssimo próximo. É só ler o Apocalipse e o Evangelho, Naraí. Quem acompanha a nossa pregação sabe disso. É só observar, nós poderemos voltar ao assunto qualquer dia desse aí. Viveremos todos para receber o júbilo da perseverança e o acolhimento materno e não menos paterno de nosso Cristo Jesus. Trabalhar por ele é honrá-lo na LBV. Santa Legião da Boa Vontade, vivenciando o estímulo da verdadeira caridade e da verdadeira democracia religiosa, como tão bem sabe preconizá-la a religião de Deus. Os percalços do dia a dia resumem numa próxima caminhada de fé e muita fé, pois nada de mal terá vida longa nos trilhos daqueles que com boa vontade padecem por Deus no sustento de dias melhores. Quer dizer, vale a pena lutar. Mulheres de nossa LBV, vivam com intensa luz a nossa magnânima obra de amor. Não se esqueçam de que o apelo correto está nas alturas, nos planos elevados. Como diz o Flecha Dourada, os problemas estão na terra, a solução no alto, nos céus. E a inspiração virá até aqueles que souberem orar, transferindo dos pontos mais elevados da criação para os planos humanos as soluções de que tanto precisamos. Por isso os governos da terra procuram solucionar todas as coisas e sempre resta alguma coisa, porque nós seres humanos não somos somente matéria, somos também espíritos
necessitados de coisas espirituais. Por isso eu disse uma vez, Nair, e o Haroldo Rocha gostou muito, que a solução dos problemas sociais vem pelo lado espiritual. Mas, Nair, prosseguindo, no dia 26 de dezembro de 1997, diz: pensem vocês em nós, com denodo, quer dizer, com esforço, com decisão. Pensem e estaremos juntas. Para se dirigir aqui às mulheres legionárias da boa vontade. Façam no trabalho redentor da LBV uma convocação contínua, gigantesca, para os dias de vitória. Não pensem pequeno. Nunca hajam com inferior convicção. Tudo o que quiserem para o grandioso labor da Legião da Boa Vontade, assim vocês o terão. Mas é preciso ter fé realizante. Cantem cada vez mais a alegria de viver. Cantem, vibrem. Nosso papel, seus amigos espirituais, se resume ao da mãe. Trazer o sentimento materno à humanidade. Portanto, o trabalho de vocês também. Trazer sem delongas virtudes, defeitos e algo mais que queiram imputar ao nosso destino, não nos interessa, pois o Cristo nos ampara e Mãe Maria Santíssima nos agasalha e os espíritos de luz nos orientam. O Evangelho do Cristo é a nossa força imbatível por dias melhores e por ele a redenção virá. Com toda certeza a redenção virá. Na sacada do universo, ela se refere como se houvesse um balcão, uma sacada, uma varanda no universo. Para quê? Ela diz aqui: observadores apontam o nosso planeta azul a delirar por manias estranhas. A humanidade está mesmo estranha. Mas vai se corrigindo. A transformação tem sido muito grande, né, Nair? Vontade de mudar existe em toda a parte. A nossa amada terra deseja mudar para melhor. Mude, mas com Jesus. Mude, mas com Jesus. Jovens legionários, arietes do Mestre amado, sigam pelos caminhos de Deus. A universidade sem falha está no Evangelho Redentor. Portanto, leiam o Evangelho Redentor. Alguém perguntou aí o que é ariete? Vocês sabem, antigamente havia os castelos. Não tinham surgido os canhões ainda. E mesmo depois que os primeiros canhões surgiram, os arietes ainda eram usados. O que era um ariete? Era usado para quê? Havia os portões dos castelos, portões fortes, de carvalho, sei lá mais o que. Fortes mesmo. Como derrubar aquele portão e invadir o castelo? Com ariete. Imaginemos assim que eles cortassem um tronco de árvore poderoso, arredondassem a ponta da árvore derrubada, ou então dessem assim uma forma de cone. O que faziam? Ficavam batendo com aquilo no portão. Pum, pum, pum. Aquilo era um ariete, para frente e para trás. Bum. Geralmente ficavam pendurados em carros de guerra, sustentados por correias muito fortes, cordas muito fortes, correntes, e os homens empurravam, bom, quando os próprios homens não os carregavam.
mas como eram muito pesados, muitas vezes se viam em carros de guerra. Então puxavam para trás assim. Vocês já viram isso em filme? Pum, pum, até que aquele portão, por mais poderoso que fosse, não poderia mais resistir àquelas batidas e derrubava. Assim é a mentalidade humana, nunca disposta às grandes mudanças que interessam a transformação do mundo. Geralmente os grandes vanguardeiros que Jesus manda à terra enfrentam a negação dos seus próprios pares, dos meios em que nasceram ou viveram. Somente a geração que vem depois é que começa a entender a coisa. Bem que há sempre aqueles que ainda em vida do vanguardeiro, do missionário, do trabalhador, mandado pelo Cristo de Deus, bem que existem aqueles que logo vão entendendo, em parte geralmente, ou 2/3, ou 3/4, e o ajudam. Mas o pensamento geral sempre resiste a uma mudança nas bases, uma mudança profunda, mas elas ocorrem porque o progresso é a única fatalidade para o ser humano. Fatalidade quer dizer fatal, uma coisa que não pode deixar de acontecer. Mas se fala em fatalidade, o pessoal pensa logo em desgraça. Não é nada disso não. Está aqui o item 14 da mensagem da Nair Torres, no dia 26 de dezembro de 1997. Na missão de nossos irmãos espirituais está retratado o segredo do Evangelho e sua revelação. Está no Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, não é? Ao toque da 7ª trombeta, o mistério de Deus será revelado aos seus fiéis, os profetas. Isso passa a revelação para nós, seres humanos. Eu disse a vocês que com a inauguração do Templo da Boa Vontade, a 7ª trombeta voltava a tocar outra vez e o reino de Deus então empolgaria o reino dos homens, o reino de Deus e do Cristo. E lá está assim: o reino dos homens se tornará de Deus e do seu Cristo. Está na 7ª trombeta. Por quê? Porque nós, seres humanos, passaremos a entender as leis espirituais que regem os destinos não somente de nós, criatura humana, mas de todo o universo visível e invisível, porque não há somente um universo, há vários. Para onde vão os espíritos? Vocês que pregam tanta vida eterna, me digam. Vocês não se tornam visíveis a nós com facilidade, somente alguns videntes. A Bíblia está cheia de exemplos. Também está cheia de exemplos a história das religiões. Eles estão em algum lugar. A vida não é eterna? É um universo, só que numa vibração de nível superior à vibração que mantém unidos os átomos que compõem o nosso mundo material, o nosso corpo, a natureza. E vejam vocês que a ciência mais avançada está mostrando que o átomo, que é uma figura mínima, e há outras figuras mínimas que compõem o átomo, está cheio de espaços vagos. Cada vez mais o homem vai se convencer de que a matéria é que é a grande ilusão, o espírito é que é a realidade. Mas diz daí, vou voltar ao item 14. Na missão de nossos irmãos espirituais está retratado o segredo do Evangelho e sua revelação, o Apocalipse. Por isso está aí a política de Deus, política para o homem e para o Espírito eterno que anima o homem. Nossa vida, nossa morte, ela fez questão de colocar a morte entre aspas, nosso berço, nossa ação, nossa existência, enfim, tudo isso será compreendido pelo homem
porque ele tomará conhecimento das leis espirituais. Por isso, está aí, repito, a política de Deus. Os governos da terra estão necessitados. Grandes países, progresso material imenso e os jovens se suicidando. Então está faltando alguma coisa. A coisa não é só o dinheiro, a casa, a joia, o alimento material. É alguma coisa a mais de que tanto precisamos mesmo. Então a solução não é somente no campo social. Não basta a solidariedade social. É preciso também a espiritual. Não somos somente carne, portanto, não apenas os problemas sociais nos afetam, mas os espirituais também. Tanto isso é verdade que o homem cresce, televisão, internet, que mais? Satélite, digital, automação por meio de computadores e foguetes indo além dos limites conhecidos do sistema solar. E o homem continua infeliz, por quê? Porque ele precisa de Deus. A criatura precisa do leite espiritual do Criador. É como nós colocamos na página 172 do terceiro volume das Diretrizes Espirituais da Religião de Deus. Item 24. Mas antes eu escrevi: deveres espirituais e direitos humanos. Relativamente às consequências do reconhecimento da eternidade da vida sobre a existência terrena, escrevi na circular aos jovens em 18/7/1988, a qual generosamente os moços denominaram a Epístola Constitucional do Terceiro Milênio. Capítulo 24. Diz: a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é o movimento de emancipação verdadeira, a nova abolição da escravatura para todas as raças, aquela libertação de que o mundo precisa e que somente Deus pode dar aos homens. Disse Jesus: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Em seguida, faço este comentário: para assegurar direitos humanos que promovam paz na terra, necessário se faz profundamente conhecer os deveres espirituais, que também se expressam por intermédio da lei universal da reencarnação. A carne é apenas o revestimento do espírito quando vivendo na terra. E no capítulo 25 escrevi: quais são os direitos da vestimenta, quer dizer, do corpo, nunca maiores do que os deveres do cidadão celeste chamado espírito, criado à imagem e semelhança de Deus. E ele sim, o espírito, é que ressurgirá no juízo final. Rapaz, mas juízo final, quando é que vai ser isso? Não sei. O próprio Jesus disse que nem ele, nem os anjos dos céus sabem, apenas o Pai Celestial. Por isso é um perigo estar afirmando que o mundo vai acabar amanhã. Que gente sinistra. Por que o mundo tem que acabar? O mundo tem que se transformar. Eu estava dizendo aqui ao Teixeira, quando João Evangelista escreveu o Apocalipse, quer dizer, recebeu de Deus através do Cristo, do Espírito Santo, de um anjo que Jesus lhe mandou, a revelação profética, o último livro da Bíblia Sagrada, o mundo que ele vivia era totalmente diferente do nosso. As leis, a alimentação, uma porção de coisas, vestimentas, muitos costumes. Então, o mundo vivido por João Evangelista acabou.
Não acabou? Vocês não estão de acordo? Sim, perfeito. Perfeito. E vivemos outro mundo hoje diferente, sob alguns aspectos melhor e pior sobre outros aspectos. Mas aquele mundo do tempo de João Evangelista acabou mesmo. Hoje a coisa está diferente. Não existe automóvel, para usar exemplos bem materiais, nem foguetes, nem televisão, nem rádio. João Evangelista não poderia estar na Argentina e falando no microfone com vocês no Brasil, na Bolívia, em Portugal, nos Estados Unidos. Pues no, ¿quieres hablar? Exactamente, esa es la diferencia, es los computadores, los medios de comunicación, todo eso es impresionante el cambio que existió de la época de Juan Evangelista hasta hoy. Y no es tanto tiempo. No, muito pouco. Mas, prosseguindo, quais são os direitos da vestimenta, quer dizer, do corpo? Nunca maiores do que os deveres do cidadão celeste chamado Espírito, criado à imagem e semelhança de Deus. E ele sim, o Espírito, é que ressurgirá no juízo final, de forma visível. Por isso dá a impressão que é a ressurreição da forma corpórea. O Espírito fica para sempre. Nós ainda vamos conhecer uma série de tipos de corpos. No mundo espiritual, os espíritos se veem uns aos outros. Então eles veem corpos. Mas e aqui? Nós, para vê-los só em situação muito especial, só os médiuns, os paranormais, os sensitivos, aqueles que têm carisma especial, os dons de Deus. Mas eles existem. São como o ar que não vemos, mas sabemos que existe. Move os moinhos, sacode os nossos cabelos, empurra as velas dos navios, que ainda existem navios, a vela. Espalha poeira, empurra as nuvens ao ar, em forma de vento agindo. E se não houver ar, como respiraremos? Prosseguindo, quanto a direitos humanos e deveres espirituais, quem não conhece os deveres espirituais não saberá respeitar os direitos humanos em sua integridade, que vai além dos patamares alcançados pelos seus mais atilados defensores, na maioria das vezes adstritos à análise dos fatos pelo critério unicamente material. E aí a coisa é triste. O que a humanidade está precisando é de mais humanidade. E aí virão soluções extraordinárias para problemas que hoje nos parecem indecifráveis. Tamanha a profundidade das dificuldades que apresentam. É estar na faixa certa e a solução certa virá. Eu me lembro muito do irmão Zaru dizendo que se começa errado, vai errado até o fim. Fica difícil de corrigir. A humanidade traz de sua origem muita violência e ela precisa não somente para ter saúde, e não apenas saúde física, mas saúde moral, espiritual, saúde de cidadã. Ela não precisa somente de educação e cultura, mas também de espiritualidade ecumênica. Daí o valor da carta da Nair, quando diz que muito será feito pela legião da boa vontade, pelas criaturas de boa vontade do mundo, estejam nos arraiais da LBV ou não, que é o momento de se conhecer em profundidade as leis espirituais, as leis que regem a nossa vida neste universo material e a vida deles no universo espiritual, que é uma questão de dimensão, de vibração, que a ciência está chegando perto de provar. As coisas não acontecem numa rapidez incrível. A ciência também chegará a conclusões que antigamente ela necessitaria de décadas e às vezes centenas de anos para explicar. As coisas hoje vão mais rapidamente. E chegará o momento em que a ciência, iluminada pelo amor, elevará o homem à conquista da verdade. Faltando o amor, não basta a lucubração cerebral,
não basta a razão. Não é suficiente razonar. De ninguna manera. Hay que também amar mucho. Vivenciar y predicar y vivir el amor, pero también compartir con los demás. Sí. Compartir con los demás es la solución. Compartir con los demás. Essa palavra da Nair Torres, Nair, me perdoe que nós tivemos que abrir parêntese e fechar parêntese, porque foi você que nos provocou a dizer essas coisas todas. Mas vamos continuar aqui. Os minutos vão passando e a gente não sente. Voltar ao 14 que provocou essa discussão, e tem 14 da mensagem do Nair Torres, no dia 26 de dezembro, no ano de 1997. Na missão de nossos irmãos espirituais está retratado o segredo do Evangelho e sua revelação, e também da revelação que é o Apocalipse. O Apocalipse não é segredo não, pessoal, é palavra grega que significa revelação. Se é uma coisa para ser revelada, significa que nós podemos decifrá-lo. Mas então por que tantos símbolos? É que se fosse fácil demais, todo mundo esqueceria. Isso aqui eu já sei. Então é isso, a simbologia toda do Apocalipse é para provocar em nós a vontade de conhecê-lo. Cada vez que o lemos e o analisamos, é como ocorre quando ouvimos uma bela sinfonia, como essa que está no ar aí, a quinta de Beethoven, a do leiteiro, né? Mas não vamos entrar nessa história não, senão... Bom, diziam que o leiteiro batia assim na porta. Aliás, era o sinal para o início da invasão da Europa em 1944. As primeiras notas da quinta sinfonia de Beethoven. Então o Beethoven, ouvindo aquilo, e olha que ele era surdo, hein? Ele devia ouvir alguma coisa naquele tempo, depois ele ficou completamente surdo. Ele teria se inspirado ali para criar essa maravilha que é a quinta sinfonia. Eu usei muito nas preces com o irmão Zarujo. Está lá, são os acordes da quinta sinfonia. Bom, tem uma versão que eu conheci, mas há outras, a respeito da inspiração para Beethoven. Bom, na missão de nossos irmãos espirituais está retratado o segredo do Evangelho e sua revelação. E da revelação que é o Apocalipse. Nossa vida, nossa morte, na questão de botar a morte entre aspas, porque ela sabe muito bem que os mortos não morrem. Se Jesus ressuscitou depois de crucificado pela maldade humana, então é porque além do corpo existe alguma coisa chamada espírito, graças a Deus. Ou vocês querem terminar todo o seu sofrimento, suas lutas, suas vitórias no fedor de um túmulo? Poxa, isso é uma ambição bem ruimzinha, hein? Isso é para psiquiatra estudar. Talvez nem Freud pudesse explicar essa coisa. Quantos irmãos, passemos para o 15, aí vem 16, 17, 18, 19, 20, aí termina. Quantos irmãos estarão se convertendo à verdade graças aos esforços da Fundação José de Paiva Neto, a de imprensa, a televisão? Quantos? E esforço de tantos outros que pregam a verdade de Deus com amor. Ela própria responde: isso é com Deus. É isso mesmo, nós temos que semear. Paulo semeou, Apolo regou, a semeadura. Agora quem colhe é Deus. Prossegue Nair Torres: eu apenas rogo pelo ânimo e a renovação crescente do entusiasmo pelos centros de trabalho santificante da religião de Deus, da legião da boa vontade. Façam a parte de vocês e nós fortaleceremos o meio necessário à sua vitória. Não durmam nos seus compromissos. Queremos ver os vigilantes em atos de vigília. E as condições mais difíceis de alcançarmos
serão definitivamente banidas de nosso roteiro. Orem por nós, e continuaremos orando por vocês. Estamos vivos, somos iguais, não mudamos, evoluímos. Vocês podem entender o que isso significa? Podem! As glórias de ser um legionário da boa vontade, mas um fiel legionário da boa vontade, serão aumentadas com o decorrer do tempo. Não se trabalha aqui, no mundo da verdade, sem objetivo claro da verdade, iluminada pelo Evangelho. Pois isso é o que interessa de fato a todos os vanguardeiros de Jesus, que desceram à terra antes e depois de sua primeira vinda. Paiva, querido, você caminha com o Cruzeiro do Amor, a LBV. Nós nos regozijamos pelo seu feito. A atividade do Apocalipse de Jesus para os simples de coração externa em seu fulcro a base, a apoteose dos preparativos para a consumação na íntegra do capítulo 22 do livro das profecias finais. O Apocalipse de Jesus anuncia com poder e grande glória: Jesus veio. Meu querido Paiva, com abraço daquela que o admiro, respeita e o ama, sua irmã Nair Teixeira Torres. 26 de dezembro de 1997. Muito obrigado, Nair. Como sabia muito bem Luiz Murat, no seu Sara, ele diz: pensar que o homem que desce a um túmulo está morto é ter, ó homens, de Deus uma ideia incompleta. E por mais que pareça, Augusto Comte, que era ateu, o criador do positivismo, no seu Système de Politique Positive, tomo 2º, capítulo 1, ele diz assim: os vivos são sempre e cada vez mais dominados pelos mortos. Vocês se lembram que o irmão Zaru escreveu a respeito disso. E no Catecisme Positiviste, página 29, o mesmo Augusto Comte diz: os mortos governam os vivos. Ele falava da ideia dos mortos, mas hoje ele vê que ele próprio não morreu. Goethe, o grande Goethe, o autor do Dr. Fausto, disse: a alma do homem é como a água, vem do céu e sobe para o céu, para depois voltar à terra em eterno ir e vir. Bom, meus amigos e irmãos, não dá para ler aqui o capítulo 22 do Apocalipse, vocês o conhecem, vocês todos, está sempre aí nas explicações do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. E eu quero repetir aquele pensamento meu que diz assim: o Apocalipse é a grande novidade que tem 2000 anos, porquanto a sua mensagem é eterna. O Apocalipse traz a mensagem do amor, é a carta de amigo avisando: ó, se vocês não se comportarem bem, acontecerá isso com vocês. Se forem para esse caminho, vão cair no precipício. É o que Deus faz, nos mandando através do Cristo, do Espírito Santo e da coragem do João Evangelista, o Apocalipse. Porque Deus é amor, e o amor é o grande campeão das mais difíceis batalhas. E para terminar essa palavra do Dr. Osmar Carvalho e Silva, o nosso trabalho depende da dedicação de vocês, mas o seu sucesso depende do nosso apoio. Eu digo, um homem enriquecido pelo conhecimento do Evangelho e do Apocalipse, em espírito e verdade, à luz do amor de Deus, não do recalque, ou do ódio, ou do fanatismo, enriquece uma nação.
Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Nossa saudação ao povo brasileiro, ao povo argentino, ao povo boliviano, estadunidense, português, peruano, uruguaio, paraguaio, a todos aqueles que nos honram com a sua audição. Viva Jesus!